Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Satsanga Cast com Camila Heitz. Aqui é um espaço para respirar fundo e mergulhar na tradição do yoga, nos ensinamentos da cultura védica e numa espiritualidade viva aplicada ao nosso dia a dia. Cada episódio é um convite ao autoconhecimento, à escuta profunda e ao alinhamento com o Dharma, aquilo que dá sentido à nossa existência. Se esse conteúdo ressoa com você, curta, compartilhe com alguém que também está nessa busca e venha comigo se aprofundar ainda mais no programa Satsanga, onde estudamos juntos os fundamentos do yoga e da cultura védica de forma profunda e acessível. Agora sim, respire e vamos começar. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Namaskar, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Satsanga Cast. Aqui é a Camila Heitz e seguimos nossa jornada pelo estudo e a reflexão dos Yoga Sutras de Patanjali, um dos textos mais importantes na tradição do yoga. Esse é realmente o livro dos yogis. No episódio passado, a gente falou sobre o Samadhipada, o primeiro capítulo que nos mostra a meta do yoga, né? O estado de quietude, da mente, da unidade. Realmente o Samadhipada é para os yogis mais avançados. Então, se você um dia estiver estudando e sentir que está muito difícil de compreender algumas coisas, relaxa, só segue lendo e daí você vai para o Sadhanapada, que é o segundo capítulo, e é o que a gente vai falar hoje. Esse segundo capítulo ele nos traz o caminho da prática, a metodologia para chegar ao estado que o primeiro capítulo descreveu. Sadhana significa prática espiritual, disciplina constante. Esse é o nosso capítulo. Nós que somos os sadhakas, aquele que fazemos o sadhana para alcançar um sadhya, um objetivo. Enquanto o Samadhipada descreve a meta, o Sadhanapada mostra o caminho que percorremos para chegar lá. Ele contém 55 sutras e fala dos conceitos fundamentais como Kriya Yoga, a prática do yoga em ação, os kleshas, as causas do sofrimento humano, o Ashtanga Yoga. Ele descreve cada um dos 8 passos. Talvez a parte mais conhecida desse capítulo realmente seja o Ashtanga Yoga. Então Patanjali define já logo nesse segundo capítulo no Sadhanapada o que é Kriya Yoga. Patanjali define como 3 práticas, que é tapas, disciplina, o esforço consciente, austeridade. Swadhyaya, que é o estudo de si mesmo e estudo dos textos sagrados, é você estar aqui no Satsanga estudando, é você estar em contato com essa cultura. E Ishvara Pranidhana, que é entrega ao divino, é poder fazer ação, então fazer as disciplinas, estudar, refletir, contemplar e entregar o esforço ao divino, saber que existe, né, um universo aí, uma força que nos guia nessa jornada. O yoga não é apenas então uma teoria ou posturas físicas ou técnicas, é realmente um caminho prático de transformação diária. E o estudo inclui essa transformação. Ele vai falar depois sobre os kleshas, as aflições da mente humana. Por que a gente sofre? As 5 causas do sofrimento. Ele vai colocar que é a avidya, a principal, que é a ignorância da nossa verdadeira natureza. Então, tudo que a gente vai fazer no yoga, todas as técnicas que a gente vai fazer, tem como objetivo purificar a mente, purificar o coração, ter uma mente mais clara para poder refletir, contemplar e para poder tirar os véus da ignorância que fazem com que a gente não perceba a nossa verdadeira natureza. Não perceba que já somos felizes, que já temos tudo que precisamos. A gente fica sempre com essa ignorância de se identificar com as coisas. Depois ele fala sobre asmita,
que é o ego, ou a identificação do eu separado do todo. Ele vai falar sobre ragas e dveshas, ragas são os apegos, né? Aquilo que quando eu tô perto eu fico muito feliz, mas se eu tô longe eu tô muito triste. E os dveshas, que é a aversão. Então, se eu tô perto de alguma coisa que eu tenho aversão, eu sofro demais, e se eu tô longe, tá tudo bem, né? Então, a gente fica sendo refém dos nossos gostos e as nossas aversões. E ele fala também do abnivesha, que é o medo da morte ou o apego à vida. Reconhecer esses condicionamentos em nós é o primeiro passo para conseguir superá-los, né? Então, a ignorância da nossa verdadeira natureza, o ego, a identificação, os apegos, as aversões e esse medo da morte que está aí como um pano de fundo em tudo que a gente faz. Ele fala desses 5 kleshas e de como fazer para superá-los. E essa superação vem através do Ashtanga Yoga, ou Ashta, 8, Anga, partes, Ashtanga Yoga, Yoga dos 8 passos. Ele começa com Yamas, que é a ética universal. A gente vai passar por cada um deles. Depois ele fala de Niyamas, que é a disciplina pessoal. Então, os Yamas, eles têm mais a ver com da relação comigo e as pessoas à minha volta. Então, é não violência, é a veracidade, é conseguir controlar os próprios sentidos, é não querer mais do que é necessário e não roubar, né? Não roubar. Depois a gente vai falar sobre cada um desses yamas. Então, esses yamas, eles têm a ver com a minha relação, eu e as pessoas à minha volta, tipo uma ecologia. E tudo assim, não é algo que, na verdade, a gente precisa estudar, entender, então compreender tanto. A gente só tem que ver como a gente gostaria de ser tratado e dessa forma tratar os outros, né? E daí vem os niyamas, que são as disciplinas pessoais. Então é mais para dentro, é um compromisso que você faz com você. E todos esses yamas e niyamas, eles são chama-se sarvabhauna, ele tem relação com todo mundo, não serve só para mim, é para todos. Mas a gente vai entrar dentro desses yamas e niyamas. Mas só para passar aqui por cima, a gente falando de niyamas, que é uma relação minha comigo mesma, a gente vai falar sobre pureza, purificação, sobre contentamento, sobre tapas, que é essa disciplina, swadhyaya, que é esse empenho no estudo, e Ishvara Pranidhana. Então, aí são os 2 primeiros passos, o angas, partes, que é yamas e niyamas. Depois vem asana, que para Patanjali é simplesmente uma postura estável e confortável. Ele fala Stira Sukha Masana. Ele não vai no Yoga Sutra ficar ele não fala sobre Surya Namaskar, sobre Trikonasana, sobre todas as posturas psicofísicas, né? Isso a gente vai ver no Hatha Yoga Pradipika, em outros textos, tá? Mas no Yoga Sutra ele não fala de asana. A única coisa que ele fala é que é uma postura stira, que é firme, e confortável, que é Sukham. Então, a gente pode pegar essa frase e trazer para a nossa prática de asanas, trazendo esse conforto e essa estabilidade para a postura. Eu sempre falo que é importante, que é a respiração que vai ser o termômetro durante os asanas, e a gente deve entrar suavemente na postura e sair suavemente dela, né? Confortavelmente entrar através da respiração e aprofundando, e confortavelmente sair. Eu brinco que a gente não pode explodir da postura, assim, né? Sair, se esforçar demais e passar do limite, porque é fácil isso acontecer, porque a gente está ali apegado com a nossa identificação, que eu quero fazer essa postura, né? E o objetivo não é esse, né, dos asanas. O objetivo dos asanas é você perceber o seu corpo, no Hatha Yoga trazer esse equilíbrio energético,
né, em todo o corpo. Mas Patanjali não vai falar nada sobre isso. Ele vai falar só que asana é uma postura estável e confortável, e esse asana é uma postura sentada, com a coluna ereta, para você aí fazer pranayama, que é o quarto passo. Então, prana é energia vital que sustenta toda a forma de vida, e ayama é controle. Então, é controle e expansão, amplitude, através desse controle, da quantidade de energia vital dentro do nosso sistema. Prana é consciência. Então, quanto mais energia e energia equilibrada no corpo, mais consciência, mais clareza. O pranayama também é a ponte entre a mente e o corpo. E ele ali também vai falar sobre alguns pranayamas, às vezes ele não vai ficar dando um monte de explicação de pranayama, trazendo várias técnicas, não. Ele vai falar mais sobre o que é esse controle da inspiração e da exalação, e daí ele vai falar de um dos pranayamas mais importantes, que é o Kaivalya Kumbhaka, que é quando a respiração ela naturalmente cessa. Isso acontece muitas vezes quando a gente faz meditação. Então, você fica ali observando a tua respiração e você tem aquele momento em que há esse Kaivalya Kumbhaka, né? Essa parada da respiração. Depois do pranayama vem o quinto anga, que é pratyahara, que é o recolhimento dos sentidos. Então, no yoga se fala dos órgãos dos sentidos e dos órgãos de percepção. Então, é trazer os órgãos da percepção e os órgãos dos sentidos para dentro. É como se eu estivesse recolhendo esses sentidos. Então, como se eu sempre visualizo, eu aprendi, né, assim, que imagina uma tartaruga com os 5 membros para fora, sendo cada um dos membros um dos sentidos, né? E trazendo esses sentidos para dentro. Então, trazendo essa percepção para esse mundo interno. Porque muitas vezes a gente está, né, as pessoas, não, vou meditar na Índia, vou meditar nos Himalaias e tudo mais, e lá também tem muito barulho, né, e a gente acaba se incomodando com calor, com frio, então pratyahara é realmente recolher esses sentidos, e daí, a partir daí, vem os últimos 3 passos do Ashtanga Yoga, que a gente chama de Samyama, que é aquilo que vem junto, que é Dharana, que é concentração, dhyana, que é meditação, e samadhi, que é absorção ou essa unidade. Então, dharana, dhyana e samadhi acontecem quando você senta naquela postura estável e confortável e você faz concentração da sua mente em um objeto. Então, você está ali concentrado. Por exemplo, uma das formas mais fáceis e mais utilizadas de meditação, né, é observar o fluxo natural da respiração. Então, você está ali concentrado, a mente está toda ali concentrada na respiração. E daí você está concentrado, daí você se desconcentra, pensa em alguma coisa. Tudo bem pensar na meditação, não tem problema. O importante é você não fazer o que o Swami Dayananda fala de meditação, de fazer um pensamento Mercedes-Benz. Ele dá esse exemplo, assim, que você está na rua, daí passa uma Mercedes-Benz, e daí você olha a Mercedes-Benz e fala assim, eu gostaria de ter um carro desse. Mas eu gostaria de outra cor. Mas se eu tivesse esse carro, eu seria assim, o assado. Então, esse pensamento que vai engatando uma coisa na outra. Quando você está fazendo dharana, concentração, você desconcentra, observa o que te trouxe, né, o que te levou para fora da concentração e volta para a técnica. Então, dharana tem essa interrupção, é um fluxo de concentração que se interrompe. A partir do momento que você treina isso, eventualmente você vai entrar em dhyana, que é meditação, onde existe um fluxo de concentração mais longo, onde você fica ali concentrado por mais tempo. E daí, através dessa concentração, vem absorção, vem essa unidade, esse samadhi, esse estado de hiperconsciência.
Então, Dharana e Dhyana Samadhi, eles são chamadas de Samyama, as técnicas que vêm junto, né, uma com a outra. Às vezes eu também ouvi um exemplo que é como se a Dharana fosse você pegar um pote de mel, e daí você pega uma concha bem grande e pega o mel e torna, né, na receita que você está fazendo ali, joga aquele mel no lugar que você quer. E daí fica aquele fluxo de concentração, aquele mel escorrendo. E daí vem um pensamento, acabou o mel, vai lá no pote de novo e faz de novo. Então, enquanto o mel estiver correndo, é concentração. Dhyana seria pegar o pote de mel e virar ele, e esse fluxo de concentração se mantém por mais tempo. E o Samadhi seria você realmente deitar, né? Você mergulhar no mel. Então a gente fica muito claro aqui quando a gente fala de Ashtanga Yoga, né? De Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi, que Yoga não é uma prática física, é um sistema integral que abrange tanto o corpo quanto a mente e o espírito, e principalmente o sadhana, né? Que é o nome desse capítulo, que é esse progresso espiritual, essa rotina que você faz na sua vida, aquilo que você escolhe fazer. O sadhana, ele traz um ritmo para a vida. Você escolhe o que você quer fazer e você repete. O sadhana, ele traz um ritmo e ele traz... É como se fosse... sabe quando você tem criança pequena e você tem uma rotina, né? Uma aplicação de uma rotina. Então, se a criança se mantém na rotina, ela se mantém mais estável, ela se mantém mais segura e também consegue... Você, como mãe, consegue chegar nos objetivos que você quer. O sadhana seria uma rotina que você faz para alcançar o teu sadhya. Qual que é o teu objetivo de vida? Então, é tudo aquilo que você escolhe para chegar aonde você quer. Então, esse capítulo, o segundo capítulo do Yoga Sutra, ele fala desse sadhana pada, que nos lembra que o progresso espiritual não acontece de repente, mas através de uma prática diária, constante, consciente. Então, todos os dias, a gente pode cultivar tapas, esse esforço sobre si próprio, né? Estou com preguiça, mas vai lá e faz. Tem uma certa disciplina, né? Se estabelece uma disciplina e se cumpre ela. Tenho Swadhyaya, eu estudo, todos os dias eu olho para mim, eu olho para algum texto, eu estudo essa filosofia. E Ishvara Pranidhana, sempre sabendo que é assim que Ishvara é, né? Entendendo, tendo uma compreensão maior sobre o universo, as leis e sobre essa entrega, né, das nossas ações. A gente faz as ações, a gente faz tudo o que é necessário ser feito, com esforço, com consciência, e a gente entrega os resultados. A gente também pode observar durante o dia, assim, durante a nossa vida, né, como que os kleshas vão aparecendo, né? E as nossas reações diante das coisas, das escolhas, dos gostos, das aversões, principalmente, né? Para a gente não ficar subjugado aos nossos desejos. Não é que ter desejo é algo ruim, não é isso. O desejo é o que move o homem, mas o desejo ele não pode aprisionar. Não é através, a gente tem que ter muita consciência que o que traz realmente felicidade não é a satisfação dos desejos. Porque a gente tem o desejo de um carro novo, compra um carro novo, daqui a pouco o carro já não é mais aquele desejo, já quer outro desejo, e é um poço sem fim, né, os desejos. A aversão, sabe, se a gente puder simplesmente relaxar um pouco mais sobre as coisas que a gente não gosta, e daí não sofrer quando está numa situação que não gosta, conseguir deixar passar com mais suavidade. E daí estudar, né? E dessa forma ir aplicando pouco a pouco esses 8 passos na vida diária, principalmente fora do tapetinho. O tapetinho, a prática formal, é muito importante, porque ela vai dar
uma base, uma estrutura para uma mente mais calma e clara, para você conseguir ter discernimento para seguir a prática, para entender os yamas e niyamas, né, para conseguir ter realmente uma progressão no caminho do yoga. E o estudo é muito importante, porque diz que a gente não consegue perceber o real propósito da vida e não consegue ser feliz por conta de avidya, que é essa falta de conhecimento, né? Essa ignorância. Então, o maior obstáculo ao conhecimento, claro, é sem dúvida a ignorância, que só poderá ser removida por seu oposto, o conhecimento. Mas não é tão simples quanto pode parecer, pois a mente tem que estar preparada, deve ser capaz de focar, de analisar de forma imparcial e corrigir a antiga orientação de identidade do eu, constituída a partir da ignorância e confusão acerca de si mesmo. Isso é um comentário sobre Viveka, que é o conhecimento discriminativo, né? Sem obstáculo, discernimento. Né? Esse é um comentário do Sutra 2.26, pela minha professora Glória Arieira. E eu vou ler um trecho do livro A Árvore do Yoga, que a gente está estudando no programa Satsanga, que é um livro super fácil e de super aplicação na vida. E eu vou ler um trecho que ele fala assim: o yoga trabalha sobre o indivíduo para que cada um cresça e se aperfeiçoe no âmbito físico, mental, emocional e espiritual. Destina-se à humanidade inteira. Por essa razão é chamado de Sarva Bhavana, a cultura universal. O yoga não termina quando você está em união consigo mesmo. Tendo adquirido certa disciplina com relação ao corpo, à mente, aos sentidos, à inteligência e à consciência, o yogi precisa viver no mundo, sem se deixar envolver nos resultados de suas ações. Isso é conhecido como habilidade na ação, o que não significa somente destreza. A habilidade se dá quando se executam as ações sem expectativa sobre os resultados, bons ou maus. O yoga executa suas ações sem vícios ou virtudes, porém com pureza e divindade. Então o yoga vai muito além do que uma prática formal que a gente faz no tapete. Eu digo que toda vez que a gente faz uma prática no tapete, a gente imprime no nosso sistema calma e paz. E eu acredito mesmo que essa calma e paz, esse sadhana, essa prática, ela é acumulativa. Ela traz essa... Toda vez que eu faço uma prática, eu imprimo em todo o meu sistema físico, emocional, energético, neurológico e tudo mais, eu imprimo essa calma e paz. E isso vai me ajudar nas situações do dia a dia. Então, é importante ter a prática? É muito importante. Principalmente porque hoje se fala de autorregulação, né? Porque o yoga as técnicas são de autorregulação. E trazer essa pureza da mente, essa clareza mental para ter discernimento na vida, para fazer escolhas certas, para seguir o seu propósito, para estar, quando a gente fala de propósito, também é estar mais alinhado com aquilo que eu realmente vim fazer aqui. Então, a prática formal, o sadhana, é muito importante. Então, o Sadhana Pada é o nosso capítulo, né? O que a gente quer estudar, ele é realmente um verdadeiro guia prático para o yoga. Ele nos mostra que o caminho é feito de disciplina, de autoconhecimento e de entrega. No próximo episódio, a gente vai estudar o próximo capítulo que se chama Vibhuti Pada, que é o terceiro capítulo. Ele fala sobre os poderes e habilidades advindos da prática profunda e também dos perigos de se apegar a esses poderes. Muito grata de ter você aqui comigo no Satsanga Cast. Se esse conteúdo tocou você, compartilhe com alguém especial. Siga aqui o podcast, acompanhe meu trabalho no Instagram, Camila Heitz, e venha estudar mais profundamente todos os 8 angas, toda a cultura indiana, toda a filosofia
que a gente traz para a vida cotidiana, venha estudar no programa Satsanga. Que possamos sempre estar unidos, cultivando clareza, presença e mantendo a prática em dia até o próximo episódio. E a gente termina com o Shantipat, que haja paz entre eu, os aspectos menores, infinitamente pequenos de mim, que haja paz entre eu e as pessoas, animais à minha volta, paz com você e que haja paz em todo o universo. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari